Os negócios estão mudando. As cooperativas estão preparadas? Olá, boa tarde. Eu estou aqui com a Elisa Simão, ela é da PwC Brasil, e junto com ela, para participar aqui, eu estou com o Ademar Chardong. Ele é conselheiro de administração e consultor. Gente, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar um tema aqui que eu acho que é mudança, as cooperativas estão preparadas, quero muito escutar isso de vocês. Quero começar minha primeira pergunta, eu vou começar aqui com a Elisa. Elisa, primeiro quero que você faça me fale o que você faz dentro da PwC, qual é o teu papel aí dentro, e já emenda, qual é o grande desafio das cooperativas de crédito? Muito bom dia a todos, muito obrigada aí pelo convite, é um prazer estar com todo esse público aí tão seleto do SNCC, do segmento aí e seu ecossistema, né? Como já bem apresentado, meu nome é Elisa Simão, eu sou sócia na PwC e responsável hoje pelo nosso centro de excelência dedicado ao SNCC, né? Que conduz aí trabalhos tanto em uma primeira frente de auditoria, né, dedicado a temas de auditoria no segmento, em diferentes aspectos de auditoria, né, demonstração financeira e dentre outras frentes, como também a temas aqui voltados à consultoria, principalmente aí no que tange à governança e processos também transformacionais, né, nesse segmento. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que o grande desafio do cooperativismo, até frente aí ao expressivo crescimento que a gente vem observando deste segmento, até mesmo quando comparado ao sistema financeiro nacional, né, mesmo diante a contextos socioeconômicos complexos que a gente vem vivendo aí nos últimos 2 anos, nós temos, acho que, um elemento aqui muito importante, que é a manutenção desse crescimento, né, de forma sustentável, e diante também a mudança do comportamento dos associados, né, do público a qual o cooperativismo se dedica. Acho que tem elementos aqui que a gente já acompanha um crescimento também de mudança de estratégia, né, dos principais sistemas cooperativos, como também um aumento da sua atuação, a manutenção do crescimento nos mercados tradicionais em que atuam, né, como regiões aí de interiores do Brasil, no agro, mas também uma evolução do cooperativismo no crédito urbano, né, nos grandes centros, e acho que junto a isso, junto a essa mudança no ambiente de negócios, há também uma mudança no ambiente de riscos, né? E isso é um elemento importante. Ok. E você, Ademar, fala um pouco qual é o teu papel e fala para a gente também, qual é o grande desafio das cooperativas de crédito? Em primeiro lugar, cumprimentar a Elisa e a todos os que, neste momento, nos assistem. Bom, eu tive uma participação longeva no cooperativismo de crédito, iniciei em 1977 e deixei a função de CEO do Sicredi em 2015. Naquele momento, eu voltei para a universidade, fui fazer um mestrado na área de governança nas organizações de capital difuso. Obviamente que era um mestrado na área de direito societário, que é a minha especialidade, e acabei, ao fim e ao cabo, fechando a minha dissertação sobre governança em sociedades cooperativas
tendo a oportunidade de verificar o que estava acontecendo ao redor do mundo, e a partir dali eu tenho participado de conselhos de administração de empresas listadas em bolsa e não listadas, hoje em número muito reduzidos. Por quê? Porque eu acabei transformando a minha passagem última pela universidade na Longevizar, e trabalho ajudando as cooperativas em 2 pontos específicos. Primeiro, formação de lideranças, e aí eu me refiro às lideranças que integram os órgãos de governança, e, ao mesmo tempo, ajudando cooperativas a revisitar o seu processo a sua estrutura de gestão e governança. A pergunta, quais são os grandes desafios das cooperativas de crédito, ela é uma pergunta complexa. Por quê? Porque nós não temos uma homogeneidade de atuação de todas as cooperativas de crédito que integram o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Mas o que eu tenho observado, primeiro, as cooperativas de crédito hoje são muito representativas para a sociedade brasileira. São praticamente 19 milhões entre pessoas físicas e jurídicas associadas às cooperativas de crédito. São mais de 700 cooperativas de crédito. No entanto, a participação ainda, no que pese expressiva em termos de pessoas e de ativos, ela representa aí cerca de 6%, 5% do sistema financeiro nacional. No entanto, as cooperativas, do ponto de vista de atingimento do seu objeto, que é a prestação de serviços e a prática de operações bancárias, evoluiu sobremaneira, continua evoluindo e tem ainda um mercado potencial muito expressivo aqui no Brasil. Consequentemente, eu acredito que, do ponto de vista de negócios, de tecnologia, de gestão do objeto, de atendimento das operações básicas, as cooperativas de crédito, na sua grande maioria, vão muito bem. Não vejo como algo limitante as questões tecnológicas e, principalmente, de distribuição dos produtos, serviços, etc. Melhorou muito em termos de gestão de riscos, de conformidade a partir da ação do Banco Central em apoio às cooperativas e, ao mesmo tempo, regulando procedimentos mínimos na parte de gestão. O grande desafio das cooperativas de crédito contemporâneas não será manter o crescimento. Talvez não no ritmo dos últimos 5, 8 anos, mas nós teremos um tempo longevo ainda de crescimento das cooperativas de crédito no Brasil. No entanto, este crescimento, para que ele seja sustentável, ele está dependente de um grande desafio para as cooperativas de crédito, que se chama estrutura de gestão e governança. E a estrutura de gestão e governança vista num espectro muito maior do que ele tem sido apresentado. Quando se fala em estrutura de gestão e governança, basicamente nós estamos tratando de segregação de conselho e diretoria, sucessão, e isso, na minha visão, é apenas o resultado final de um grande processo ou de um estruturado processo de gestão e governança. Então, na minha avaliação, as cooperativas vão bem, têm condições de manter o nível de crescimento, mercado não será limitante, tecnologia não será limitante, mas as estruturas de gestão e governança serão um grande desafio presente e futuro das cooperativas de crédito. Correto.
Tem toda a razão, Ademar. Ô, Elisa, você é uma especialista em cooperativa de crédito. Você conhece todo o modelo, toda a estrutura. Na sua visão, é possível alinhar o planejamento estratégico com o propósito cooperativista? Sim, eu acho que sim. Existem os desafios aqui, sem sombra de dúvida, né? Mas até recentemente estive conversando, nessa semana ainda, em relação ao que tange, até conectando aí ao que o Chardon muito bem trouxe, né? É necessário aqui pautar o crescimento sustentável, né? O que a gente vem acompanhando de forma positiva, né? Mas a sustentabilidade, ela passa também por uma boa estruturação, né? E um bom processo de governança, desde a definição, o monitoramento, né? E o acompanhamento também de indicadores financeiros, né? Tais como também indicadores operacionais, mas principalmente no que tange aqui a indicadores financeiros com relação aos resultados e ao crescimento sustentável do cooperativismo. E até fazendo uma conexão, o quão importante, né, é o papel dos órgãos de governança, aqui passando desde diretoria executiva, conselho de administração, né, e os demais órgãos hoje aí possíveis, mas não necessariamente mandatórios, mas a importância do papel da atuação sobre o... Acho que a internet da Elisa está travando. Chardon, você quer complementar? Voltou? Está travando, acho que a Elisa... Voltou a Elisa, a produção? Então tá. Chardon, acho que a Elisa travou aqui, acho que a internet dela deu. Você quer responder essa pergunta complementando ela, Chardon? Olha, essa pergunta ela é muito, muito, muito interessante. É possível a gente aliar o objetivo da sociedade cooperativa ao propósito? Talvez esse é o começo de conversa. Nós não podemos ter um propósito dissonante da natureza societária das organizações. Nós temos 3 tipos básicos de organizações empresariais no Brasil. Nós temos as sociedades anônimas, sociedades de capital, as sociedades limitadas, que via de regra são sociedades de capital, e as sociedades cooperativas. E o objetivo das sociedades cooperativas é delimitado em lei, é decorrente dos valores e dos princípios que orientam a legislação que autorizam a constituição e o funcionamento das sociedades cooperativas. Então, nós não temos como dissociar o propósito da cooperativa ao objetivo pelo qual ela foi constituída. E este é um dos grandes desafios que têm as cooperativas no presente. Por quê? Porque se busca, muitas vezes, um propósito que não fala com o objetivo da organização. Nós não temos que inventar o propósito da cooperativa. Ele está definido na natureza societária dessa organização, que é a agregação de renda aos associados, que é o empreendedorismo entre os associados, e assim sucessivamente. Então, respondendo objetivamente, quando objetivo e propósito não estão alinhados, nós estamos negligenciando o tipo societário, e a partir dali nós não conseguimos enxergar com clareza a sua estrutura de governança, a sua estrutura de gestão e, consequentemente, a estratégia e o planejamento de entrega do objeto.
Essa é uma reflexão que eu recomendo muito a todas as lideranças das cooperativas, especialmente nas cooperativas de crédito. Nosso propósito está alinhado ao objetivo da nossa cooperativa. Nossa estratégia de desenvolvimento e gestão está alinhada com esse objetivo. Nosso planejamento de entrega do objeto conversa com o objetivo, a estratégia e o propósito. Essas são perguntas que eu recomendo muito a todos os nossos integrantes dos órgãos de governança e de gestão da cooperativa, quais sejam os representantes da propriedade, a gestão estratégica pelo conselho, a direção estratégica pelo conselho, a gestão executiva pela diretoria e o controle, seja pelo conselho fiscal ou seja pelo conselho de administração. Perfeito. A Elisa voltou, tivemos um problema de conexão. Elisa, vamos lá, respondendo a pergunta: como alinhar o planejamento estratégico com o propósito cooperativista? O Chardon respondeu, eu quero ouvir você, continuando o teu raciocínio. Perfeito. Desculpe a todos aí, caí, mas já retornamos aqui, né? Sem sombra de dúvida, um tema que, e até no exercício aqui da prática, nós temos cada vez mais, como eu trouxe anteriormente, um ambiente de negócios mais desafiador, né? Então, conectando aqui, descendo um pouquinho ao que tange a estratégia, né, das cooperativas e a diferente perfil de cooperativas que temos no Brasil, né, em seus ramos de atuação, em seus perfis fortes, né? Nós temos cooperativas aí desde S3 a S5, né, no Brasil, então é um ambiente diverso. Mas nós temos também um ambiente do sistema financeiro nacional como um todo, cada vez mais competitivo, né? Sabemos aqui que o cooperativismo tem um formato, um foco, um modelo de atendimento ao cooperado muito dedicado, de alto nível de conhecimento do perfil dos seus cooperados, mas é inegável que o ambiente competitivo, até proposto aqui, né, pelo ambiente, pelo regulador, hoje em dia pela abertura do sistema financeiro, há-se aqui uma necessidade também, muitas vezes, de revisão e de acompanhamento mais próximo da estratégia. Então, o primeiro elemento é o quanto, com que frequência a sua cooperativa vem revisitando e revisando a sua estratégia, né? E um outro elemento aí, conectando ao que nós temos conduzido com alguma frequência aqui, junto aos sistemas cooperativos, é qual a qualidade e a robustez também da sua estrutura de definição, monitoramento e acompanhamento dos riscos que possam afetar essa estratégia, né? Porque o ambiente de riscos, ele acompanha o ambiente de negócios, como a gente estava comentando. Então, o quão importante é ter mapeamentos de risco, né, que são ferramentas ricas aqui, importantes, alinhadas à sua realidade, ao mercado em que atua, ao perfil de cooperados que atinge, ao cenário econômico-financeiro que a sua cooperativa tem hoje e pretende atingir, né? Isso normalmente compõe aí o drive de crescimento dentro de um planejamento estratégico, mas como que está sendo revisado e como que está a estrutura de riscos que monitora, né, eventuais ameaças aqui a essa estratégia. Então, esse é um elemento que eu trago muito válido e importante aí nesse processo. Ok. A gente está entrando agora eu acho que vocês trouxeram o conceito cooperativista, é como o Chardon falou, a gente não pode mudar a essência, porque senão não é uma cooperativa. Eu acho que o que vocês falaram, o que vocês trouxeram, ele condiz exatamente com a realidade. Agora a gente está, não vou falar enfrentando um problema, claro, mas a gente está passando por uma outra fase,
que a gente tem uma nova geração entrando no mercado. Eu queria saber a opinião de vocês, se as lideranças cooperativistas elas estão sabendo lidar com isso, e que dicas, o que vocês passam isso na empresa de vocês, o que vocês podem dar como sugestão para lidar com essa nova geração? Eu queria começar com o Chardon. É outro tema muito relevante, muito relevante. Eu tive a oportunidade de participar da reconstrução do cooperativismo de crédito aqui no Brasil. E se nós olharmos hoje para o conjunto de cooperativas de crédito que nós temos no Brasil, nós vamos encontrar, na grande maioria, os meus colegas líderes daquela época que ombrearam aqui no Brasil a reconstrução do marco regulatório e mesmo da operacionalização das cooperativas de crédito contemporâneo. A nossa geração, talvez deveria ter investido um pouco mais no desenvolvimento de lideranças das gerações que estão nos sucedendo. Hoje, eu trabalho com formação de lideranças e eu tenho encontrado, ao longo desses últimos 2, 3 anos, mais de 1.200 líderes, tanto líderes representantes da propriedade, que são os delegados, quanto conselheiros, quanto executivos, integrantes da diretoria, conselheiros fiscais e gerentes. E qual é o grande achado de minha parte? O baixo nível de entendimento e conhecimento a respeito das sociedades cooperativas, enquanto tipo societário, e, de outro lado, da cooperativa de crédito como instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional. Porque são essas duas vertentes, uma que vem da Lei 5764 e outra que é trazida pela Lei Complementar 130 e a Resolução 5051 do Conselho Monetário, que nos dão o mínimo de entendimento a respeito da natureza societária, do objeto, do objetivo e, consequentemente, são orientadoras da estrutura de gestão. E eu posso, sim, lhe dizer de que a nova geração carece, sim, de conhecer, pelo menos com um mínimo grau de profundidade, a natureza societária, o funcionamento e o processo de gestão das cooperativas de crédito. Por quê? Porque elas são a maioria. E por que isso é fácil de fazer, basta a decisão estratégica? Porque nós temos hoje mecanismos que eram impensáveis na década de 80, 90, 70, quando eu comecei. Hoje nós somos capazes de reunir 30, 40 mil pessoas numa live. Hoje nós somos capazes de produzir conteúdo e disseminá-lo através dos meios de comunicação que nos permite a tecnologia contemporânea de forma instantânea. Hoje nós conseguimos falar a linguagem do jovem sem precisar estar presente e assim sucessivamente. Há uma grande oportunidade e uma necessária tomada de decisão das lideranças do cooperativismo de crédito contemporâneo em estruturar programas de desenvolvimento de conhecimento sobre o tipo societário para os sócios, e aí nós entramos nas gerações mais novas, mas especialmente de formação de lideranças para o exercício da função de representante do quadro social, de conselheiro, de executivo. A maioria absoluta dos executivos conhece só o objeto, ou seja, são vendedores nas agências. E nós precisamos que este nosso colaborador, ele entregue, antes de tudo, o objetivo pelo qual existe a sociedade cooperativa.
E como entregar isso sem conhecer com um mínimo de profundidade? Ele precisa saber falar sobre a estrutura de governança e gestão da sua cooperativa, sobre o que distingue uma sociedade cooperativa de um banco. Eu faço essa pergunta sistematicamente e obtenho como resposta preponderante que é o melhor atendimento. Não. A única diferença que existe entre uma cooperativa de crédito e um banco é ser cooperativa, porque os produtos são exatamente os mesmos, as taxas são muito parecidas, o processo de atendimento, para que ele seja diferenciado, pode ser copiado pelo nosso concorrente. A única coisa que o nosso concorrente não consegue ser igual é ser cooperativa, é ser uma sociedade de pessoas, é fazer com que o resultado da operação da cooperativa agregue renda ao sócio na proporção das suas operações e não da sua participação de capital, e assim sucessivamente, que são as características próprias. Depois vem o produto. Obviamente que nós temos que ter um produto competitivo, atualizado, riscos geridos de acordo com aquilo que determina hoje o próprio órgão regulador. Atendimento, não se discute que tem que ter um bom atendimento, mas o nosso diferencial é ser cooperativa e talvez é o que nós menos conhecemos em profundidade e por isso achamos que é mais fácil convencer alguém pelo lado da instituição financeira do que do ser cooperativo. O jovem contemporâneo é muito próximo em termos de pensamento em relação às organizações hoje, do objetivo das cooperativas, que é uma organização que deveria ser sustentável por natureza, inclusiva por natureza, e assim sucessivamente. Existe um apelo que o jovem faz para o mundo que nós, cooperativas, temos à disposição dele, e talvez não adotamos ainda mecanismos de comunicação e de relacionamento que possa ele entender esse processo. Está aí uma grande oportunidade. Recomendo muito a reflexão a todos os líderes sobre isso. Há sim como chegar muito próximo do jovem e ele vai se entusiasmar se nós conseguirmos fazê-lo conhecer melhor o que é uma cooperativa. Chardão, você colocou uma coisa muito interessante. Nós somos iguais a um banco. O que nos diferencia é que nós somos uma cooperativa. Eu acho que é tão simples, mas ao mesmo tempo é isso que realmente acontece. E essa pergunta que eu fiz para você, eu quero fazer agora para a Elisa. Inclusive, nós viemos de um evento em Belo Horizonte, nós fizemos o Cops Party em Belo Horizonte. E foi uma conexão com o jovem. Então, o que deu para perceber é que falta a gente ter essa linguagem do jovem, que é uma linguagem diferente. Então, isso está faltando, a gente falar a mesma linguagem dele para ele entender a gente. Queria escutar isso de você agora, Elisa. O que você acha dessa nova geração com o cooperativismo? Não, perfeito. Eu, conectando até um elemento muito importante que o Chardon trouxe, né, nós temos uma pesquisa que nós conduzimos e apresentamos em 2022, relativa ao olhar e aos temas de ESG, né, no cooperativismo de crédito. Nessa pesquisa, a gente faz uma pergunta que conecta muito com relação a o quanto as cooperativas entendem, né, que no que tange o alinhamento do ESG com o propósito cooperativista, né, ou seja, ou com o princípio cooperativo, entende-se que esse é um elemento de retenção e também de atração de novos cooperados, né? E, obviamente, a atração de novos cooperados, associados, até mesmo dialogando aqui na retenção, né, a permanência, o fator cultural, as diferentes gerações de uma família que esteja associada às cooperativas, o quanto os elementos de ESG
naqueles também que se conectam ao princípio cooperativista, são elementos importantes, né, na expansão da sua relação e também na permanência da sua relação com os seus cooperados, né? Né, houve ali uma resposta relevante em relação a esse pilar, é um pilar muito importante, né? Esse pilar de como que o cooperativismo, os princípios cooperativistas se conectam ao que tange aqui, ao E, ao S, né? No S é notável, vamos dizer, o valor do cooperativismo, né? O retorno, até mesmo dentro de todo o ambiente regulatório em que foi construído o cooperativismo e o princípio que ele tem, né? O retorno às comunidades em que estão inseridos e tudo isso. Isso conecta com essa ideia. Então, uma discussão que nós tivemos, inclusive no evento em maio, que ocorreu em São Paulo, é o quanto as cooperativas também utilizam-se, aí alinhando com o que o Chardon trouxe, e comunicam isso aos seus cooperados, né, ao mercado em que estão presentes, né? Como que transformam isso de forma estruturada, com dados, com informações, porque esse é um elemento, e cada vez mais nestas novas gerações, que as novas gerações têm cobrado, né? Ao que excede o papel, né, de concessão de crédito ou de provimento aqui de possibilidade de investimento. Isso é um produto, as soluções que a cooperativa se dispõe a trazer. Mas e o papel social, né? Como que isso está sendo comunicado? Porque isso é algo de extrema valor e muito antes de trazer-se o SG, né, em tona. Então, acho que isso é muito importante, de fato, que seja conhecido, né, pelas lideranças das cooperativas, para que possa, inclusive, ser trazido e comunicado ao mercado, porque esse sim é um elemento importante de atração e retenção ao seu grupo de cooperados. Perfeito, Elisa. Chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu acho que ela é ampla, quero ver a opinião de vocês. É da Carolina de Castro. Ela pergunta assim: as cooperativas estão prontas para o futuro do mercado? Quer responder essa, Chardon? Respondo. Caroline, realmente muito abrangente a sua colocação. Eu diria o seguinte: as cooperativas de crédito hoje estão inseridas no sistema financeiro nacional, com uma regulação. Nós temos seguramente uma das melhores regulações do mundo em relação às cooperativas de crédito aqui no Brasil. Elas estão está garantida a sua existência no sistema financeiro lá na Constituição Federal, no artigo 192. Nós temos uma lei complementar específica que regula as sociedades cooperativas. Para mudar isso, precisa 3/5 do Congresso. Pode ver que para as demais instituições ainda a 4595 é a principal. E nós temos uma resolução emitida, né, pelo Conselho Monetário, que regula a 130 agora, de 2022. Então, se nós olharmos do ponto de vista de segurança jurídica, nós hoje temos no Brasil uma fortaleza enorme. Até que ponto isso é importante em relação à sua pergunta? É isso que dá segurança jurídica à relação entre a cooperativa e o sócio. Agora vamos para o outro lado. O mercado onde elas atuam, que é o mercado financeiro. O mercado financeiro, no que pese toda a inovação que nós estamos experimentando, ele é, de certa forma, quadrado. Se o Banco A não fizer a inovação que o Banco B já fez, você está fora do mercado. Por outro lado, a tecnologia que é utilizada no Banco A, no Banco B, no Banco C ou na cooperativa de crédito é exatamente a mesma. Consequentemente, disponível. E à medida que as cooperativas se estruturam em sistemas organizados, a sua capacidade de adquirir
tecnologia e adaptá-la à sua necessidade, ela é muito rápida. Ou seja, nós estamos muito mais dependentes da nossa estratégia de atendimento ao quadro social e atingimento dos nossos objetivos do que a própria inovação, porque a inovação nós não temos alternativas, ou nós fazemos ou estamos fora, sempre fizemos assim. E ela está disponível e hoje as cooperativas têm recursos para fazer. Então, a minha resposta para você é a seguinte: do ponto de vista do objeto, nós estamos muito bem. Agora, do ponto de vista daquilo que nos diferencia no mercado, nós temos uma longa caminhada por frente. Porque não basta nós dizermos que temos os mesmos produtos das outras instituições. Porque o que nos diferencia é que nós captamos no local, emprestamos no local. Por ser uma sociedade cooperativa, o resultado dessa operação, ele é dividido na proporção das operações com o sócio. Por isso é considerado ato cooperativo, a tributação vai se dar lá na declaração de ajuste do sócio, não na pessoa jurídica. Ela deve ser uma organização gerida a partir de princípios democráticos, que não se entenda isso do ponto de vista ideológico, e sim do ponto de vista de que a decisão estratégica tem que ser tomada pela maioria, independentemente do capital. Ela é uma organização viva dentro da comunidade e assim sucessivamente. Isso tudo, talvez, nós precisamos andar mais rápido porque estamos atrasados. Do ponto de vista de atender, em termos de produtos e serviços, estamos muito bem acompanhando as demais instituições. A gestão de riscos, o Banco Central, acho que fez um trabalho muito bom, colocou regras muito claras e um processo de supervisão muito forte em cima das cooperativas, para que nós tenhamos um risco institucional menor dentro dos sistemas. Então, acredito que sim, exceto quanto a entregar uma sociedade cooperativa, que é o nosso único diferencial competitivo originário. Ok. Não sei se a Elisa acho que voltou a cair, então a gente precisa encerrar esse painel aqui, Xandão. Excelente sua observação. Só quero que você deixe, então, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, só deixa uma mensagem, um minutinho, para a gente encerrar o painel para quem está nos assistindo, Xandão. Bom, em primeiro lugar, agradecer o gentil convite feito por vocês para participar hoje. E, em segundo lugar, deixar para a nossa plateia, né, os que estão assistindo, a reflexão de que entregar uma sociedade cooperativa só é possível quando nós a conhecemos em profundidade enquanto tipo societário. Invistam em formação sobre isso, depois em desenvolvimento das pessoas. Do gerente da agência ao coordenador de núcleo. Não existe propriedade, aliás, não existe empresa sem propriedade. Como está a preparação dos seus associados, das suas lideranças, em relação ao processo de processo e estrutura de gestão e governança? Eles conhecem? Os nossos conselheiros, os nossos executivos, o quão eles conhecem em profundidade a natureza societária. Isso melhor conhecido facilita sobremaneira, consequentemente, os processos de gestão, governança, progressão de carreira dentro da organização e, por último, sucessão, que é tão desejada. Agora, sem isso, não adianta falar em sucessão, muito menos em segregação de conselho de administração e diretoria. Segregar não é o termo correto, é definir com clareza funções e atribuições. Aí sim, nós teremos um longevo caminho pela frente. Xandão, muito obrigado. Quero agradecer sua participação aqui no Coop Talks Crédito. Quero agradecer a Elisa também, que esteve aqui com a gente, mas infelizmente ela caiu no final. Obrigado, Xandão. Um excelente dia. Pode contar com a Mundo Coop. Estamos à sua disposição.